Nós vamos utilizar uma técnica agora muito importante para aquelas situações onde nós estamos nos concentrando naquilo que não devemos nos concentrar. Algumas vezes nós estamos pensando no problema ao invés de estar pensando na solução. Muitas vezes ficamos pensando naquilo que está errado, naquilo que é inadequado, enquanto deixamos de pensar naquilo que deveríamos estar fazendo no lugar. Às vezes nós estamos pensando naquela coisa que a gente gostaria de comer ou usar aquela substância, etc., quando na verdade deveríamos estar focando em saúde e na forma ideal para que a nossa vida se torne ainda mais saudável. Então esse é um exercício especificamente voltado para essa finalidade e foi inspirado nas técnicas desenvolvidas pelo Dr. Richard Bandler. Enfim, todos nós, numa situação como essa, tendemos, antes de ir para a coisa, situação, objeto, substância em questão, a gente tem uma ideia de representar mentalmente essa substância, essa coisa em questão. Então eu gostaria que nesse momento você escolhesse qual é a situação em questão com a qual nós vamos trabalhar. O que você fica pensando que não deveria estar pensando? O que você fica desejando quando na verdade deveria estar fazendo outra coisa no lugar? Qual é o hábito que você ainda, talvez uma última vez, vá se lembrar que tem esse hábito ainda, quando na verdade poderia ter outra coisa no lugar? Eu quero que você identifique com o que nós vamos trabalhar agora e dê uma pausa no seu vídeo para você especificar bem aquilo com que nós vamos trabalhar. Ok. Agora que você já deve ter identificado o que nós vamos trabalhar da seguinte maneira. Dessa vez, primeiro eu vou explicar para você o que nós vamos fazer e em seguida nós vamos fazer. É bem simples, porém bastante eficaz. Então, em primeiro lugar, você vai pensar no processo de pensar aquilo que vai embora já. Ou seja, vamos supor que eu fique pensando toda hora em comer doces e eu desejo ter uma vida mais saudável. Então, o que acontece com a minha mente nesse momento? Eu começo a imaginar que na geladeira tem goiabada, que no armário tem uma lata de leite condensado e tal. E aí eu começo a sentir alguma coisa. Isso está se formando na minha mente. Existe um processo na minha mente. Talvez venha uma imagem primeiro, talvez venham sensações, talvez venha uma voz interna dizendo bem que podia comer um docinho. De qualquer forma, a gente forma um processamento mental. Então, como é que nós vamos trabalhar com isso? Na hora que você estiver formando o processamento mental, quando estiver começando nos primeiros segundos da formação do processamento mental, você vai iluminar tudo e deixar tudo branco, onde não vai ser possível ver mais nada. Lembra daqueles televisores antigos onde você virava o botão da luminosidade e ficava tudo branco? É exatamente isso que você vai fazer. No seu painel de controle mental, você vai virar o botão do brilho e em frações de segundo, tudo vai ficar branco, iluminado, branco e silencioso. E segundos depois, você vai substituir por uma imagem a mais agradável possível de você fazendo aquilo que é o certo, que é o melhor, o mais adequado e o mais harmônico para a sua situação. Por exemplo, se eu estivesse pensando no doce toda hora e tal, eu colocaria tudo branco e segundos depois eu imaginaria um suco de vegetais ou uma salada gostosa e eu me sentindo muito bem e eu me olhando no espelho num futuro breve onde tudo isso presente em mim faz uma diferença. Então eu crio uma imagem agradável sobre isso. Então são 3 passos. Primeiro você recupera o processo mental daquilo que já está indo embora. Em segundos você, segundo passo, coloca tudo branco. E logo em seguida nós vamos colocar uma imagem bonita, agradável, sonora, da maneira que você mais gosta, de você fazendo aquilo que faz sentido para você. E essa imagem vai ser bonita, harmônica, da maneira que você vai mais gostar de ver. Mas nós vamos fazer isso muito rápido, porque a eficácia desse processo está em fazer isso em frações de segundo. A gente gasta muito mais tempo explicando o conceito do que praticando. Ok? Vamos comigo? Então vamos lá. Comece a pensar na situação. Tudo branco. Coloca agora a imagem. Aí demora mais um tempinho de você curtindo, aproveitando a mudança, sabendo que dessa forma agora é o melhor para você, que faz uma diferença na sua vida. Isso.
Sinta, veja, ouça a diferença. Curta a diferença. E quando você sentir que o que você está vendo é a forma correta para você, entra dentro da imagem. Entra dentro dela. Sinta-se lá agora, nesse tempo, curtindo já, sentindo e sabendo que o que você sente é você nesse momento. Isso. Esvazia sua mente. Pensa em outra coisa qualquer, olhe para um outro objeto, pense numa outra situação. Vamos repetir mais uma vez, só que você em casa vai fazer exatamente isso pelo menos 7 vezes no total. Vamos lá? Começa a formar o processo mental, tudo branco, silencioso. Pá! Coloca no lugar agora uma imagem colorida, bonita, prazerosa, de você fazendo aquilo que você sabe que é o melhor, o certo, o harmônico, e você sentindo prazer, satisfação e alegria em estar fazendo isso. Isso, curta, veja, sinta, ouça, sinta principalmente. E quando você gostar já bastante daquilo que você faz, entra dentro da imagem, se sente lá agora, nesse tempo, fazendo, sendo simples ativamente, essa pessoa já mudada. Então, faça isso pelo menos 7 vezes e esse processo todo durante pelo menos 21 dias. E depois, curta o prazer da mudança que quem sabe você já começou a fazer agora.